Edu, falávamos do jogo há pouco com o acréscimo da análise do Eduardo Cudê. Ele citou a escalação inicial, falou da quantidade de trocas que certamente dificultou o começo do jogo, um Galo bastante diferente com relação ao que vem jogando, falou justamente nesse cenário de alterações de jogadores que não vinham tendo sequência e foram inseridos hoje na equipe titular, e também da maneira como ele mexeu no jogo no segundo tempo, Edu. A análise do Cudê é parecida com a nossa, porque não há outro caminho, né, para você fazer essa análise. Primeiro, a quantidade de mudanças dos últimos jogos para esse, e a necessidade dessas mudanças, né, deixar isso claro. Mudou porque terça-feira tem uma decisão. E se você pegar o jogo do Atlético Paranaense que ele perdeu, ele também entrou com uma equipe modificada. E o cenário foi parecido, eu comentava com o Calazans. No intervalo, alguns titulares entraram, porque o Furacão estava perdendo por 1-0. Acabou sendo derrotado por 2. Mas começou o jogo com mais reservas e terminou com mais titulares. Então foram cenários parecidos dos dois times que vão se enfrentar na próxima terça-feira. E ele falou também de alguns improvisos, né? Que a gente já chamava atenção no início da jornada. A minha dúvida era quem faria a função de primeiro volante, achando que poderia ser o Edenilson, como foi, mas levantando a possibilidade de um Igor Gomes, que já fez essa função em determinado momento, porque a minha dúvida era quem faria o lado direito. Porque você pega Johan, Patrick e Igor Gomes, todos três são jogadores de lado esquerdo. Alguém ia ter que fazer o lado direito. Sobrou para o Johan. E o lado mais atacado do Atlético e que teve mais dificuldade no jogo, nos primeiros 20 minutos, justamente o lado direito, com Saravia, com Johan e com Fux. Saravia e Fux que ainda não haviam jogado juntos, se eu não estiver enganado, porque quando o Saravia estreou, foi naquele jogo contra o América. Estrearam Saravia e Lemos, e o Fux já estava machucado. Ele teve uma pequena fratura no jogo contra o Carabobo, se eu não estiver enganado. E de lá pra cá ele não jogou. Então foi o primeiro jogo com Saravia e Fux pelo lado direito e o Johan que não joga na direita. Então era muita mexida de um lado só. E o Coritiba, de maneira inteligente, explorou aquele setor, atacou mais por ali e sofreu o pênalti. Aliás, um pênalti muito besta cometido pelo Johan, né? Você não põe a mão naquela altura, ainda mais com o VAR. Hoje que nem precisou do VAR. O árbitro de campo estava muito bem colocado. E cortou a bola, né? Cortou a bola. Aí o Atlético foi se ajustando. Falei da semelhança do jogo com o América, do América no meio de semana, né? Quando também teve mudanças, o América teve problemas no início. Depois você vai se ajustando, o jogador vai passando a conhecer melhor o companheiro, ou o que está improvisado vai se adaptando, e o Atlético melhorou. Dos 25 minutos até o final do primeiro tempo, o Galo foi superior, voltou a ser aquele Atlético que pressiona a saída do adversário, roubou a bola do Coritiba em alguns lances, e terminou o primeiro tempo melhor e conseguiu achar um empate. Numa dessas roubadas, o Atlético pressiona, sofre uma falta do Dodô, se eu não estiver enganado, cometida pelo Natanael, que foi muito criticado pelo torcedor do Coxa. O Johan bate e o gol contra do Chancelor. Que nome legal de jogador, né? Chancelor, chique. É um nome chique de jogador, chique. Chancelor. Mas não funcionou no jogo, não. Não funcionou. Ele acabou fazendo contra, o Atlético consegue esse gol, vai em igualdade pro intervalo, e aí acontece o imprevisível, o imponderável no futebol, que é a expulsão, que não foi, aliás, imprevisível uma ova, né? Mas Rezende falou 200 vezes, nós teremos jogadores expulsos nesse jogo, durante a transmissão, no intervalo de novo, no cafezinho também. E com 10 minutos, o Zé Roberto é expulso. E aí o Atlético fica com um a mais. E é um cenário que o torcedor pode pensar que é muito fácil jogar com um a mais, só que o Coritiba estava satisfeito com 1-1. O que ele faz? Ele abre mão de um jogador no ataque. Ele fica com um jogador a menos quando ele ataca. Ele parou de atacar. Ele continuou se defendendo com 10 jogadores, 9 de linha, mais o goleiro. E tirou espaço. O Cudê falou aí de uma linha de 4 e uma de 5, que às vezes era uma de 5 e uma de 4, sempre tirando o espaço do Atlético. Mas o Galo insistiu, as mudanças foram feitas, o Fux, que começou na direita, foi para o lado esquerdo para liberar o Rubens para jogar como um ponta. O Pavon entrou jogando como um ponta pelo lado direito, o Atlético passou a atacar com 3 saindo, o Saravia começou a fazer a saída de 3 com os 2 zagueiros, o Batalha à frente, uma linha de 4 jogadores e Hulk e Vargas. É o 3-1-4-2, que o Atlético, quando tem a bola, ataca dessa maneira. E foi dessa maneira diante do Coritiba, usando muito os seus zagueiros no campo de ataque. Tava todo mundo do Atlético no campo de ataque, só ficava o Everson da metade para trás. E aquele abafa, só que o Atlético tinha muita dificuldade de encontrar espaço.
Era cruzamento, eram finalizações de fora da área, até o momento do lance do pênalti, uma infelicidade do zagueiro. Quando o Vargas é mais esperto, toca a bola antes e o zagueiro acaba chutando o Vargas. Mais uma vez o árbitro marca o pênalti sem a necessidade do VAR e o Atlético marca com o gol do Hulk. O Lemos é expulso por conta daquela questão da marca do pênalti, jogador do Curitiba catimbando, tentando fazer um buraco. Isso é surreal, né, cara? O futebol brasileiro é uma loucura. A cada fim de semana se desenvolve um novo capítulo de malandragem. Mas você foi muito feliz no seu questionamento. O Lemos foi lá porque o árbitro não estava coibindo. É isso que eu tô falando. É papel do árbitro que não cumpriu o papel dele. O último jogo que o Márcio se recordou e o que eu citei aqui há pouco, que tivemos um episódio dessa situação, do cara que vai bater o pênalti protegendo a marca do pênalti e dos outros atrás tentando atrapalhar a marca do pênalti, foi no jogo do Atlético na Libertadores. Se não me engano, foi o jogo contra o Alianza Lima. Na ocasião, teve empurra, teve isso, teve aquilo. O juizão olhou e não fez nada. Tava do lado dele, seguiu a vida. Então, assim, eu acho que o Lemos, com o cartão, eu acho que ele poderia não estar ali, mas eu acho que ele tá ali justamente porque o outro cara vai fazer algo que pode prejudicar o time dele. Eu acho surreal, pra ser bem sincero. Às vezes o Hulk vai bater o pênalti, tem um buraco na marca do pênalti, porque o juiz não coibiu. O juiz não deu amarelo pra ninguém que tava ali. Não fala pra ninguém não, mas isso é Série A do brasileiro, hein? Ainda tem isso. E acabou dando o cartão merecido do Lemos, mas poderia ter dado cartão amarelo para os jogadores do Curitiba que estavam ali catimbando na cara dele, na fuça dele. E o Lemos tomou o cartão. Enfim, o jogo terminou com 10 de linha para cada lado, 10 jogadores para cada lado, 9 de linha, mais o goleiro. Aquele abafo, mas que Curitiba não levou sufoco. O Atlético não teve sustos até a reta final e consegue 3 pontos. Repito, num jogo muito brigado, Cirilo. 37 faltas no jogo, 215 cartões, 2 amarelos. Não teve futebol. 2 vermelhos. 2 vermelhos. Não teve futebol, qualidade de jogo. Teve muita luta, muita entrega e às vezes isso deixa o torcedor muito satisfeito. Às vezes você precisa ir disso mesmo. E o Atlético fez isso. Brigou o jogo inteiro. Não tô conseguindo jogar, não tô conseguindo me impor tecnicamente, então eu vou brigar com esses caras igual eles estão brigando comigo. E brigou a quantidade de cartão amarelo, quantidade de cartão vermelho. Se não fez na técnica, fez ali na luta. E é isso que o torcedor espera. E o Atlético consegue emendar mais uma vitória, 6 nos últimos 7 jogos. Eu já falava em evolução escancarada há muito tempo e agora ela está mais escancarada ainda. Porque o time segue num padrão mesmo com tantas modificações e vai ter um jogo espetacular pela frente na próxima terça-feira. Enquanto o Cudê falava, eu fiz um rápido levantamento aqui. O Atlético ele segue até o dia 10 de junho, Cirilo, quando eu acho que vai ter uma parada de data FIFA, até o dia 10 de junho, sem folga na semana, sem folga. Serão 21 jogos até lá, desde o dia 1º de abril, quando voltou da data FIFA, em que o Atlético fez aquele jogo contra o América, o 3-2. É uma média de um jogo a cada 3 dias, a cada 3,4 dias. Basicamente é uma sequência de jogos onde você tem o jogo em um dia, no dia seguinte você não treina, você recupera, quem jogou não vai treinar, aí você tem um treinamento para jogar no outro dia. A recuperação é feita no avião, ou então no dia seguinte no CT. Não há tempo para treinar, para fazer ajuste. O ajuste é por vídeo. Não tem condição de fazer ajustes. Então é muito difícil, fora o desgaste físico. E por isso, as alterações do técnico, Cirilo, e eu não sei se você chegou a reparar isso, mas nos últimos jogos, como o Atlético tem sido superior aos adversários fisicamente. Sim. O Atlético chega no final dos jogos sobrando fisicamente em relação aos adversários. E graças ao rodízio que tem sido feito desde lá atrás, e que jogo a jogo vem sendo explicado pelo jogo. O jogo vem explicando o que foi feito lá atrás. E o Atlético, além dos resultados, sobra fisicamente, tem menos lesões, todo mundo já com a ideia na cabeça do que o treinador quer. O Cudê falou disso na coletiva, dos jogadores que já têm a ideia na cabeça. E o mais importante, né? Além do desempenho que há muito tempo já vem agradando, já vem em evolução, os resultados começam a aparecer e o Atlético vai chegando, como o Cudê falou lá atrás, como o Caetano fala em suas entrevistas, vai chegando até o dia 10 de junho, vivo no Campeonato Brasileiro, tem tudo para seguir vivo na Libertadores, vai depender muito do jogo de terça-feira e tem uma vantagem
considerável para seguir vivo também na Copa do Brasil. É tempo de trabalho, é respeitar o tempo, respeitar a parte física, a fisiologia, um jogo a jogo, e o campo está mostrando aos poucos que o trabalho tem sido feito e sido bem feito desde lá atrás, em derrotas e empates, mas principalmente agora nas vitórias, inclusive em jogos que não são tão bons tecnicamente, mas que o time vira e fala, tecnicamente eu não estou conseguindo me impor, então eu vou brigar que nem esses caras, como o Atlético fez hoje diante do Coritiba, desesperado, brigou que nem eles, no mesmo nível de briga, de entrega, de luta, de intensidade, e arrancou uma vitória na força, na força do ódio, como gostam de dizer, né? Na luta, na briga, na parte física. O Hulk sofreu 6 faltas, apanhou o jogo inteiro, 37 faltas no jogo, mas foi um Galo que lutou. Quando o Galo não pode se impor, como foi contra a Alianza, contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense, como aconteceu em outras vitórias, ele iguala ou supera o adversário na entrega. Foi o que aconteceu hoje no Couto Pereira, e isso é muito importante, porque o dia que o Atlético conseguir aliar essa força física, essa entrega à qualidade técnica, ele vai passar como um rolo compressor pelos adversários, como foi, por exemplo, no meio da semana contra o Corinthians.